É com grande alegria que estamos aqui participando do 15º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. E, ao mesmo tempo, o 2º Encontro Mundial. Neste ano de 2022, estamos aí lembrando as 2 décadas do regresso de Chico Xavier ao mundo espiritual, após ter cumprido entre nós laboriosa tarefa, abençoado mandato mediúnico. O tema que nos foi proposto pela comissão organizadora do encontro é Tempo de Curar, com Jesus e Chico Xavier. Claro que nós subentendemos tempo de curar-se com Jesus e Chico Xavier, porque de fato todos nós que estamos na Terra, e mesmo aqueles espíritos que habitam a psicosfera do planeta, todos nós estamos carecendo de cura, da autocura, de buscarmos a nossa cura espiritual, que em outras palavras significa a libertação do egoísmo, a libertação do homem velho. E a doutrina espírita, que revive o Evangelho de Jesus, nos auxilia de maneira extraordinária, porque nos conduz à tarefa do autoconhecimento, a esse esforço do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, o pai da filosofia. Mas nós gostaríamos de iniciar falando, e por assim dizer, frisando, que a obra mediúnica de Chico Xavier, sem dúvida, complementa a codificação, desdobra a codificação, atualiza, amplia a codificação, é a própria codificação no 3º milênio da era cristã. O Espiritismo foi codificado em meados do século XIX, e nós costumamos dizer que a obra mediúnica de Chico Xavier projetou a doutrina espírita para o século XX e para o século XXI, de modo que nós temos no Espiritismo hoje, no Espiritismo que é cristianismo redivivo, nós temos uma doutrina atualíssima, uma doutrina atual em seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Temos plena convicção de que todos os espíritos que por Chico Xavier se manifestaram, inclusive Emmanuel, temos plena convicção de que todos eles se manifestaram obedecendo a uma planificação superior. A tarefa de Chico Xavier não foi cumprida ao acaso, obedeceu a um planejamento, como a codificação obedeceu a um planejamento, como a vinda de Jesus à Terra obedeceu a um planejamento, como a primeira revelação, através de Moisés, também obedeceu a um planejamento espiritual. Planejamento
nos planos ou dos planos superiores da existência. Basta estudarmos a vida de Chico Xavier detalhadamente, pormenorizadamente, desde o seu nascimento, 2 de abril de 1910, até a sua desencarnação, 30 de junho de 2002, para percebermos que a tarefa de Chico Xavier, a missão de Chico Xavier, foi planejada. E todos os espíritos que se manifestaram através de Chico Xavier ou foram trazidos, foram conduzidos para se manifestarem através de Chico Xavier, eles eram médiuns, médiuns de outros espíritos, de espíritos superiores, como os espíritos da codificação se fizeram médiuns do espírito da verdade. Os espíritos da codificação, todos eles, Lacordaire, Lamennais, Swedenborg, todos aqueles espíritos, inclusive os anônimos, que assinavam apenas anjo guardião do médium, um espírito protetor, todos aqueles espíritos, João Evangelista, Benjamin Franklin, todos eles, enfim, eles eram médiuns, foram médiuns do espírito da verdade. E estamos convictos de que o espírito da verdade era João Batista. Isto nos foi dito pelo próprio Chico Xavier pessoalmente. Nós ouvimos dele pessoalmente, ele nos falara ainda na comunhão espírita cristã de Uberaba, que alguns comunicados na Sociedade Espírita de Paris revelaram a identidade do Espírito da Verdade. João Batista, dos nascidos de mulher, o maior. João Batista, que também foi médium de Jesus Cristo. Ele foi o precursor. Ele foi, sem dúvida alguma, médium como precursor do Cristo, abrindo os caminhos, as veredas para Jesus. Então nós estamos convencidos de que todos os espíritos que escreveram através da lavra mediúnica de Chico Xavier, que se manifestavam através das múltiplas faculdades mediúnicas de Chico Xavier, não apenas através da psicografia. Claro, os livros se devem ou foram devidos à psicografia, alguns poucos à psicofonia, mas Chico Xavier era detentor de diversas faculdades mediúnicas, clarividência, clareaudiência, a faculdade de cura, era médium receitista. Chico Xavier foi também um extraordinário médium de efeitos físicos. Corriqueiramente, os espíritos promoviam fenômenos físicos através das faculdades de Chico Xavier, na magnetização das águas, nos perfumes que surgiam, que apareciam e desapareciam nas reuniões, cheiro de rosas, perfume de flores, de éter e de medicamentos. Chico Xavier, no começo da década de 50, final da década de 40 e começo da década de 50, em Pedro Leopoldo, na companhia do grande médium de efeitos físicos, Peixotinho, ele ensejou que muitos espíritos se materializassem de corpo inteiro. Então, Chico Xavier era detentor de múltiplas faculdades mediúnicas. O seu espírito era e continua sendo um espírito de grandeza, de grande elevação.
Então, nós estamos convencidos de que todos os espíritos que trabalharam nesta obra extraordinária, hoje com mais de 500 obras publicadas, quando Chico desencarnou, 412, hoje com as publicações póstumas, mais de 500 livros editados, sendo que ainda existe muito material inédito, espalhado pelo Brasil todo, material devido à psicografia extraordinária de Chico Xavier. Sem dúvida, é o maior fenômeno mediúnico de todos os tempos. Nós não estamos aqui levando em conta Jesus Cristo, médium divino, médium de Deus. Nós estamos me referindo a Chico Xavier ou aos médiuns na condição de médiuns, dos espíritos ainda humanizados. Chico, sem dúvida, foi o maior fenômeno mediúnico de todos os tempos. Então nós estamos convencidos de que Emmanuel, através de Chico Xavier, não realizou uma obra pessoal. Aqueles que se debruçarem no estudo e na reflexão destes pequenos livros, apenas destes pequenos livros, desta pequena coleção, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, nestes 4 livros, também Palavras de Vida Eterna, editado pela Comunhão Espírita Cristã, mas aqueles que se debruçarem sobre esses livros perceberão que Emmanuel fez um estudo meticuloso, detalhado de todo o Evangelho, de praticamente de todo o Novo Testamento, mas principalmente dos 4 Evangelhos e das cartas de Paulo. Nos 4 Evangelhos, não é? Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, desentranhando o espírito da letra, estudando capítulo a capítulo, versículo a versículo, numa síntese extraordinária, numa elegância que tão somente os espíritos superiores de grande estilo possuem. Aqueles que se debruçarem no estudo destas obras perceberão que Emmanuel, embora toda a sua condição espiritual, ele que no livro Renúncia aparece lá como o padre Damiano, ele que foi o primeiro escritor do Brasil, como o padre Manuel da Nóbrega, né? Na condição de padre português, Manuel da Nóbrega, que veio, o Brasil deve muito ao padre Manuel da Nóbrega, que muitos querem, vamos dizer assim, diminuir o valor, o chamando de jesuíta. Sim, ele era jesuíta, mas nós temos, assim como nós também temos espíritas que dão exemplo, e temos aqueles que ficam devendo a vivência, não é? O padre Manuel da Nóbrega, ele foi o fundador de São Paulo, vejamos, fundador de São Paulo, participou da fundação da cidade do Rio de Janeiro, participou da fundação da cidade de Salvador, na Bahia. Ele se preocupava com a educação, ele foi o apóstolo dos gentios no Brasil, trazendo o evangelho para os índios, para catequizar os índios, e realizou uma obra extraordinária. No que pese a grande elevação espiritual de Emmanuel, nós não temos qualquer dúvida, Emmanuel também estava funcionando como médium. Como Chico Xavier certa vez nos disse que André Luiz, em sua coleção, em suas obras, aqui nós temos o livro, apenas um deles, No Mundo Maior. Em toda esta coleção, André Luiz havia funcionado como médium de outros espíritos,
uma equipe de mais de uma dezena de espíritos, 13 espíritos, são os mentores espirituais que aparecem com pseudônimos nas obras de André Luiz, e nós temos certeza, pelo que nos fala o espírito do Dr. Inácio Ferreira, esses espíritos instrutores que comparecem nas obras de André Luiz, eles se valeram de pseudônimos, recorreram a outros nomes para se identificarem, mas participaram também da codificação. Então nós queremos dizer que esses espíritos eles não realizaram através de Chico Xavier uma obra pessoal. Emmanuel não realizou uma obra pessoal. Ele abdicou inclusive de seu nome, adotou o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco, não é? André Luiz, que foi o Dr. Carlos Chagas, um grande cientista, um grande humanista, também ele adotou um pseudônimo. Então esses espíritos todos, eles foram médiuns dos planos superiores, não é? E Chico Xavier, ele não era apenas médium. Vejamos bem, nós costumamos refletir da seguinte maneira: esses espíritos todos se mobilizaram em verdadeiras falanges no mundo espiritual. Aconteceu com Chico Xavier o que aconteceu com Kardec. A falange do Espírito da Verdade, dezenas e dezenas de espíritos. E Allan Kardec, praticamente, ele só. Claro, ele contou com alguns médiuns. Esporadicamente, transitoriamente, ele contou com o auxílio de alguns médiuns, não é? Médiuns de efeitos físicos, médiuns de psicografia, não é? Médiuns que colaboraram com ele, mas depois desapareceram, saíram de cena. Mesmo as meninas da codificação, as irmãs Boudin, né? Mesmo a senhorita Jafé, foram médiuns que cooperaram, Hermance, médiuns que cooperaram e depois saíram de cena. Vejamos bem, falanges se movimentavam em torno de Allan Kardec, porque certamente Allan Kardec, como nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, era um dos mais lúcidos apóstolos de Jesus Cristo. Está lá no livro A Caminho da Luz. Um dos mais lúcidos apóstolos de Jesus Cristo. Eles se movimentavam em torno de Allan Kardec. Esses espíritos todos que escreveram através de Chico Xavier também era sozinho. Praticamente sozinho. E começou desde os 17 anos de idade. Era um rapaz, era muito jovem quando ele se entregou à tarefa mediúnica e começou a psicografar no dia 8 de julho de 1927. Esses espíritos começaram a orbitar. Eram satélites orbitando ao redor de Chico Xavier, que no corpo, sem dúvida, era um astro. Sem dúvida, era um astro que atraía a presença desses espíritos e desses satélites. Um rapaz de 17 anos, vivendo numa cidade pequena, como Pedro Leopoldo, enfrentando oposições de toda espécie, perseguições, preconceito. Um rapaz que não pôde ir além do 4º ano primário, que ele concluiu com 13 anos de idade. Desempenhar a tarefa que ele desempenhou com 22 anos de idade, lançando o livro Parnaso de Além-Túmulo, que é um livro, vamos dizer assim, que supera em qualidade em todos os aspectos, em qualidade literária,
em qualidade idiomática, em qualidade gramatical. É um livro que supera todos os livros similares, semelhantes, ou seja, todos os livros dos grandes poetas, dos que poetaram, não é? Dos poetas brasileiros e portugueses. O Parnaso de Além-Túmulo é uma obra portentosa, é uma obra que chamou a atenção da Academia Brasileira de Letras. Chico Xavier estava com 22 anos de idade, com a mesma idade praticamente que imortalizou o grande poeta Castro Alves, um grande gênio da poesia e que desencarnou muito moço, Castro Alves. Então vejamos, essa obra não foi concebida aleatoriamente. Aquele menino, como ele conta, aquele rapaz que trabalhava no empório em Pedro Leopoldo, de repente ele ia regar uma plantação de alhos e vinha lá Augusto dos Anjos, o poeta do Eu, Augusto dos Anjos, só deixou um livro intitulado Eu, uma obra fantástica, extraordinária e complexa. Vinha lá Augusto dos Anjos a lhe ditar os sonetos, não é? E outros espíritos, Cruz e Souza, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, os expoentes da literatura no Brasil na época, não é? E também os expoentes da literatura poética em Portugal, não é? João de Deus, Guerra Junqueiro, Antero de Quental, e vai por aí. Então, Chico Xavier, para cumprir a tarefa que ele cumpriu de uma maneira extraordinária durante 75 anos, de maneira ininterrupta, Chico Xavier, ele não foi apenas um médium, uma máquina, ele não foi apenas uma mão que era utilizada pelos espíritos na psicografia. Chico Xavier era um grande salão iluminado, não é? Uma grande sala de visitas iluminada, recebendo a visita desses espíritos, conversando, dialogando com esses espíritos, possibilitando a esses espíritos que escrevessem as maravilhas que escreveram por intermédio dele. Primeiro os poetas e depois os prosadores, como ele próprio nos disse. Primeiro vieram os poetas, depois vieram os prosadores de Falando a Terra, por exemplo. Depois chegaram os doutrinadores, Emmanuel, André Luiz, aos quais foi se juntar o grande Humberto de Campos, que posteriormente passou a escrever com o pseudônimo de Irmão X, e tantos outros, Dr. Bezerra de Menezes, vultos espíritas, Batuíra, Carbachutel, Meimei, Maria Dolores, todos esses espíritos trabalhando na condição de medianeiros dos pensamentos dos planos maiores, dos planos superiores. Então, Chico, portanto, ele não pode ser considerado apenas foi um médium de Emmanuel, como às vezes alguns que não estudam ou que não compreendem, não se aprofundam no estudo das obras, não se aprofundam, porque nós temos percebido que muitos opinam, por exemplo, sobre a obra de André Luiz sem conhecer a obra de André Luiz, sem estudar a fundo a obra de André Luiz. Muitos opinam sobre a obra de Emmanuel sem estudarem a obra de Emmanuel, sem se deterem no estudo sistemático, metódico, aprofundado, como nós aprendemos. Nós aprendemos que deve ser. A doutrina deve ser estudada de maneira metódica, sistemática, de maneira aprofundada, não é? Então, Chico Xavier não pode ser considerado apenas na condição de um médium. Nós consideramos
Chico Xavier o maior espírito, o espírito de maior elevação de toda a sua obra, Chico Xavier. Porque vejamos bem que coisa extraordinária, não é? Através dele manifestava-se, os espíritos escreveram uma literatura infantil, uma literatura poética, uma literatura em prosa, escreveram contos, escreveram versos, escreveram romances, escreveram novelas, escreveram cartas, escreveram bilhetes, espíritos, homens e mulheres, crianças também, homens e mulheres do outro lado da vida, crianças escreveram através de Chico Xavier. Vejamos a flexibilidade mediúnica de Chico Xavier, a sua maleabilidade como médium, como intérprete. E para que ele fosse intérprete desses espíritos todos, sem dúvida, tivesse essa versatilidade mediúnica, ele deveria ser, como foi, um grande espírito. Por isso nós não temos dúvida alguma em afirmar, estudando a obra de Chico Xavier, porque o Espiritismo, na doutrina espírita, nós precisamos fazer um estudo comparado. Nós precisamos comparar textos. A codificação o Pentateuco deve ser estudado com a obra de Chico Xavier, e a obra de Chico Xavier estudada com o Pentateuco. Fazer um estudo comparado. E nós vamos ver com que naturalidade uma obra se continua a outra. O que nos leva a deduzir e nos leva a ter a certeza que Chico Xavier, sem dúvida, foi a reencarnação de Allan Kardec. A reencarnação de Allan Kardec que foi prevista a ele. Foi prevista a ele pelo Espírito da Verdade, foi prevista a ele pelo Dr. Demeure, um espírito amigo que cuidava da saúde de Allan Kardec, era amigo de Allan Kardec e se manifestava sempre na Sociedade Espírita de Paris. O próprio Allan Kardec chegou a escrever de punho que ele reencarnaria no final daquele século ou no começo do outro e começaria, como os espíritos previram, a trabalhar desde jovem, a trabalhar desde muito cedo. E Chico Xavier começou com 17 anos, porque nós sabemos que Allan Kardec pôde se dedicar ao estudo das manifestações, pôde se dedicar à codificação apenas com quase 50 anos, não é? 49 anos, não é? E alguns meses, quando ele participou da primeira reunião na casa de uma senhora das mesas girantes, não é? Allan Kardec iria completar 50 anos, não é? Quando ele começou, foi em 1854, não é? 1854 que ele participou da primeira reunião no mês de maio, e curiosamente foi também no mês de maio, viu? Que Chico Xavier participou de um culto, o primeiro culto do Evangelho no lar, feito por um casal espírita. José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio, em sua casa, para cuidar da obsessão de uma de suas irmãs, não é? Porque a sua irmã, perturbada, obsidiada, ela foi instrumento, não é? Para que Chico Xavier ganhasse de presente, vejamos bem, um exemplar de O Livro dos Espíritos e um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós não temos dúvida que de toda a falange, Chico Xavier era o mais evoluído, o espírito mais evoluído.
acreditamos não estar cometendo nenhum excesso no que afirmamos, como também não cometemos nenhum excesso, nenhuma heresia, quando afirmamos que Allan Kardec, o codificador, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, era o espírito mais evoluído. Claro, não mais evoluído que o espírito da verdade, porém muito mais evoluído que todos aqueles outros espíritos que se manifestaram, não é? Que se manifestaram, aqueles espíritos que participaram da obra ciclópica da codificação. Leiamos os textos de autoria do próprio Allan Kardec, leiamos a coleção da Revista Espírita, não é? Os textos da própria autoria de Allan Kardec, nós não teremos dificuldade nenhuma em chegar a isto. Allan Kardec não foi um mero compilador, um mero organizador, ele foi o agente intelectual da codificação, sem dúvida alguma, ao lado do Espírito da Verdade. E Chico Xavier também. Chico Xavier também, como médium, como medianeiro, ele participou de uma maneira, vamos dizer, lúcida dessa tarefa toda, desse trabalho todo. Agora, nós gostaríamos de dizer o seguinte: embora com a sua natural humanidade, claro, Chico Xavier estava encarnado, não é? E na condição de encarnado, ele teve que se submeter às leis do planeta. Isso está lá no livro Renúncia, quando Alcione decide deixar Sírios para vir à Terra a auxiliar mais diretamente o padre Carlos. Ela é advertida por Antênio: olha, você vai se expor às leis do planeta, às leis que nem o senhor escapou. Não é? Então, claro, Chico Xavier, com a sua natural humanidade, não é? Ele era um espírito superior e é um espírito superior, sem dúvida, mas com a sua natural humanidade, Chico Xavier pode ser considerado por nós o futuro da raça. Neste livro, No Mundo Maior, no capítulo 9, aqui no capítulo 9, em que há um estudo muito interessante sobre mediunidade, o instrutor Calderaro, ele diz o seguinte: o homem, para auxiliar o presente, ele é obrigado a viver no futuro da raça. E Chico Xavier, embora a sua natural humanidade, ele viveu no futuro da raça. E por isso ele passou entre nós incompreendido, muitas vezes incompreendido pelos próprios espíritas, por aqueles que viveram próximos a ele. É interessante isto, viu? Nós observarmos isto. Jesus sempre atraía muitos perturbados. A presença da luz atrai, não é? Jesus atraía muitos obsidiados, muitos perturbados, pessoas com interesses escusos. Isso também aconteceu com Kardec na Sociedade Espírita de Paris. Kardec diz que ele foi traído. Na Sociedade Espírita de Paris, os espíritos disseram a Kardec, se não fosse pelo que ele tinha sofrido, pelo que ele sofreu, vamos dizer assim, decepção, amargura, aborrecimento, ele poderia ter vivido mais no corpo, mas a sua saúde se desgastou muito. Então ele desencarnou com 65 anos de idade, um homem daquele com aquela capacidade e que tinha tanto ainda para oferecer, desencarnou tão jovem, 31 de março de 1869, não é? Com 65 anos de idade, tendo que correr para deixar a Gênese concluída em 1868, Chico Xavier também atraía muitos perturbadores, desde Pedro Leopoldo atraía. E ele atraiu
na família, na própria família consanguínea. Aqueles que não o compreenderam, muitos o compreenderam. E aqui nós vamos destacar o José Xavier, seu irmão, que foi um grande, era o seu braço direito, mas desencarnou precocemente, vítima de um insulto cerebral. José Xavier foi um grande irmão e um grande amigo de Chico Xavier, mas que desencarnou cedo. Mas Chico Xavier atraía. Muitos se aproximavam lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga com perturbações e queriam se ligar ao grupo e depois acabavam se revelando. Mas então Chico Xavier, ele sofria isso tudo. Não é como, vamos dizer assim, vivendo no futuro da raça. Porque, sem dúvida alguma, Chico Xavier, ele viveu no futuro da raça. O professor Herculano Pires dizia que Chico Xavier era o homem psi, ou seja, era o homem psíquico, que Chico Xavier era um interexistente. Há um caso muito interessante, Chico certa vez nos falou que ele nunca entendeu muito o que o professor Herculano Pires disse, que ele era um ser inexistente, interexistente, um ser interexistente. Até que um dia ele nos contou um caso. Ele disse, olha, finalmente eu entendi. Aí ele disse assim, eu estava no grupo espírita da prece psicografando. Vejamos bem. Eu estava no grupo espírita da prece psicografando. Quando o espírito de Emmanuel, ele estava psicografando, não parava a psicografia era ininterrupta e ao mesmo tempo Emmanuel conversando com ele. Ele psicografando, outros espíritos e Emmanuel falando com ele, Chico, nós estamos precisando de sua presença deste outro lado. Quer dizer, eles estavam precisando da presença do Chico ao mesmo tempo. Essa questão do dom da ubiquidade, não é? Então, o que o Chico contou? Ele contou que enquanto ele permaneceu psicografando, os espíritos continuaram psicografando por ele, pelo corpo dele, ele se desdobrou e foi ao mundo espiritual, ele foi ao grupo espírita da prece no mundo espiritual. Ele falou assim, olha, o salão fica aqui em cima do nosso grupo, ele fica aqui em cima, e ele é muito maior. Eu cheguei lá, quem estava fazendo a preleção era o professor Herculano Pires, claro. Herculano já havia desencarnado. Então Emmanuel falou com ele, Chico, nós estamos precisando de você deste outro lado, porque temos aqui uma senhora, uma mãe, que não sabe que está desencarnada e que deseja uma mensagem do filho. O filho já está desencarnado, mas está num plano superior. E a situação dela é uma situação desesperadora. Então, e ela falou que só aceita como autêntica a mensagem do filho se ela vier por seu intermédio. Então vejamos, naquele momento Chico foi ao grupo espírita da prece, no mundo espiritual, e funcionou como um médium psicógrafo, ao mesmo tempo psicografando no grupo espírita da prece da Terra, em transe profundo, e desdobrado em seu corpo espiritual, psicografando uma outra mensagem no grupo espírita da prece do plano espiritual, que estava ali naquele momento, o professor Herculano Pires estava ali fazendo uma preleção para o público de espíritos presentes. Dizia o Chico que era um grupo muito maior, muito mais amplo. Então vejamos essa condição de Chico Xavier como sendo o futuro da raça, né? Aí que nós entendemos, o Chico falou assim, olha, somente aí é que eu pude entender essa questão que o professor Herculano Pires falava, Chico Xavier é interexistente. Bem, nós gostaríamos de dizer que a obra mediúnica de Chico Xavier, revivendo o Evangelho, ela é esclarecedora, libertadora e também curadora. É claro,
O Espiritismo, por ser libertador, é curador. O Espiritismo, por ser esclarecedor, ele é curador. Ele nos cura do fanatismo, ele nos cura do preconceito, ou pelo menos tenta, não é? Ou pelo menos está fazendo este esforço que nós também estamos procurando fazer na condição de adeptos da doutrina espírita. Dizia o Dr. Bezerra de Menezes, né? Há uma condição muito grande entre o tempo que eu não era espírita e hoje que eu sou espírita. O Dr. Bezerra de Menezes dizia, olha, quando eu não era espírita, eu corria atrás do erro. Hoje que eu sou espírita, eu estou correndo dele. Então existe essa grande diferença. E o Espiritismo é uma doutrina curadora, porque sem dúvida nos cura, como falamos aqui, do fanatismo, porque é fé raciocinada. Nos cura do preconceito, porque aprendemos que somos diversos. Somos iguais, mas pertencemos a uma diversidade extraordinária. Somos irmãos, mas cada um com a sua identidade. Nos cura do egoísmo, porque nos convida ao altruísmo. Afora da caridade não há salvação. Nos cura do ressentimento, nos ensinando a perdoar. Nos cura do rancor, nos auxiliando a não sermos assim tão intolerantes. O Espiritismo, ele abre a nossa cabeça de tal forma, claro, ainda não pode abrir muito, porque se ele abrisse mais ainda a nossa cabeça, possivelmente nós não suportaríamos tanto. Foi por isso que Jesus veio à Terra pregar o Evangelho por parábolas, né? Porque estava falando a crianças espirituais. E às vezes os próprios apóstolos não entendiam as parábolas. Quando ele falou a respeito da parábola do semeador, os apóstolos pediram a ele, Senhor, explica-nos esta parábola. Porque nem eles entenderam. Nem eles entenderam. Então vejamos bem, né? Chico certa vez disse assim, Jesus teve que escolher 12 apóstolos humanos para interpretarem humanamente os seus ensinamentos divinos, porque senão os homens não haveriam de entender Jesus. Não é? Então vejamos bem, os apóstolos como que humanizaram o divino, humanizaram o Evangelho tanto quanto possível, para que o Evangelho pudesse ser acessível aos homens, não é? E vejamos, veio aí Chico Xavier com esses espíritos extraordinários, porque Kardec não teve tempo de concluir o seu trabalho, e na verdade o Espiritismo, sendo uma doutrina dinâmica e progressista, esse trabalho nunca vai ser concluído. Não é? O Espiritismo é uma doutrina que avança sempre, porque a ciência avança sempre, o pensamento avança sempre, rasga horizontes e continuará rasgando os horizontes. Não é? A religião, a ética, a moral, isso tudo vai avançar sempre mais. Então a obra mediúnica de Chico Xavier é extremamente esclarecedora, libertadora e curadora. Há uma mensagem do Espírito da Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, em que o Espírito da Verdade, interpretando o pensamento de Jesus Cristo, diz assim, sou o grande médico das almas, e venho vos trazer-vos o remédio que vos há de curar. E venho trazer o remédio que vos há de curar. Então nós estamos no Espiritismo, aliás, nós estamos na humanidade, né? A Terra é um mundo de provas e expiações. Todos nós somos espíritos doentes. E às vezes, muitos de nós espíritas somos os mais doentes, viu? Somos os mais doentes. Somos os mais doentes quando nos damos ao personalismo, somos os mais doentes quando nos envaidecemos, somos os mais doentes quando nos achamos os donos da verdade,
os donos da razão, somos os mais doentes quando nos consideramos superiores aos demais. Sobre a terra, todos nós somos espíritos doentes, enfermos, como nos ensina o Dr. Inácio Ferreira, que foi um médico psiquiatra e que escreve por nosso intermédio. Ele nos fala assim: meu filho, a imperfeição espiritual por si só é uma doença. Nós somos espíritos imperfeitos. E a imperfeição espiritual por si só é uma doença. Então nós estamos no tempo, realmente, nós estamos no tempo de aceitar, de nos colocarmos como pacientes. Pacientes da doutrina espírita. Jesus, o divino médico, e esses espíritos amigos todos são os seus enfermeiros, não é? São os seus enfermeiros que estão fazendo a nossa enfermagem espiritual. Allan Kardec, um grande enfermeiro do Cristo, não é? Chico Xavier, um outro grande enfermeiro do Cristo. E nós, pacientes, necessitados, doentes, portando as mais diferentes mazelas, com um passado muito difícil, como diz o doutor Inácio. O doutor Inácio fala assim: meu filho, não mexe com o passado não, porque é só sucata. Porque muita gente quer saber o que foi no passado, né? Em vidas passadas. O doutor Inácio diz assim: não mexe com isso não. O passado é só sucata. E de fato, não é? O que nós temos de muito bom, não é? Basta que nós estudemos as nossas inclinações no presente e basta que nós façamos uma autoanálise, não é? Nesse processo de autoconhecimento que a doutrina nos favorece. Então, nós estamos no tempo. Já está na hora. O Espiritismo foi revelado ao mundo em 1857, com o livro dos Espíritos. Nós estamos aí com mais de século e meio de doutrina espírita, não é? Nós estamos aí já necessitados, há 2000 anos nós estamos com o Evangelho de Jesus Cristo, não é? E nós estamos necessitados de curar-nos. Por isso que o tema proposto pela comissão organizadora para este encontro foi esse: tempo de curar, ou tempo de curar-se com Jesus Cristo. E Chico Xavier, né? Com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Porque um livro deste é um livro de cura. Uma mensagem espírita é uma mensagem que liberta. E quando nos liberta de determinadas ideias arraigadas, de determinados pensamentos ortodoxos, quando nos liberta, vai nos curando. Não é uma cura imediata. Nós estamos muito longe dessa cura imediata. Nós estamos muito longe de sermos espíritos completamente saudáveis. Mas pelo menos já estamos no tempo de nos aceitarmos e de nos colocarmos na condição de pacientes e de termos humildade para tanto. Porque muita gente não tem humildade. Tem muito espírita aí que se acha médico. Ora, médico é Jesus Cristo. Médico é Jesus Cristo. Tem muitos espíritos superiores que podem ser considerados na condição de enfermeiros, mas nós somos doentes. E o Espiritismo é uma doutrina que vem para dar início a esse nosso processo de cura. A humanidade está necessitada de ser curada. E o remédio por excelência é o amor. É o que nos disse Jesus, não é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Chico Xavier nos dizia o seguinte: muitas filosofias nos ensinaram, era a regra áurea das filosofias, amai-vos uns aos outros. Mas aí o Chico disse assim, que o que disse Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
porque o como eu vos amei superou amai-vos uns aos outros. Porque Jesus nos ensinou o amor desinteressado, completamente desinteressado, o amor entrega, o amor doação, o amor com esquecimento de nós mesmos, o amor sem outra intenção qualquer, sem qualquer outro interesse, o amor desinteressado, completamente desinteressado. Então, prezados irmãos, nós temos na doutrina espírita, no Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, que é o consolador prometido, nós temos uma doutrina extraordinária que nos esclarece, nos consola e nos liberta. E por isso mesmo é uma doutrina essencialmente curadora. E a missão que Chico desempenhou entre nós foi também uma missão de cura e continua sendo até hoje uma missão de cura pelos seus exemplos de vida, pelas suas palavras, pelo amor que ele distribuiu entre nós e pela sua vida de apóstolo na vivência do Evangelho. Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec. Allan Kardec, a reencarnação de Platão, discípulo de Sócrates. Muita paz.